O imaginário invade o golpe de 1964. Com muito humor, o publicitário e escritor José Nivaldo Júnior, nosso entrevistado de hoje, revisita os tensos momentos de abril de 64 no romance O Julgamento de Deus. Sob seus olhos, a ditadura foi trágica e cruel, mas, como todo regime de exceção, se pautou também pelo ridículo. E este é o tema de nossa conversa. Na Dica de Leituras, seguimos falando de história e ficção, ao lermos os romances Damas da Noite, de Edgar Teles Ribeiro, e Os Terroristas, de Leandro Osterkamp Pedroso. Agora vamos conversar com José Nivaldo Júnior. Nivaldo, vamos falar do Julgamento de Deus, que é o seu novo romance, né? 1964, O Julgamento de Deus, né? O título, ele é provocativo, né? E ele é ambíguo, né? Quer dizer, que Deus seria esse, né? E que julgamento seria esse, né? Mas é, sobretudo, o que a gente poderia classificar como uma fábula picaresca, uma grande brincadeira, não uma grande brincadeira, mas uma grande desnudamento da suposta seriedade do que foi o movimento de 64, apesar dos seus horrores, né? Quer dizer, como é o projeto do livro, como é que o livro se constrói? Maurício, você captou numa frase, você sintetizou o livro de uma forma que eu não vou conseguir repetir. O livro é isso, quer dizer, eu tenho uma formação de historiador, você conhece, você escreveu sobre o meu livro Maquiavel, o Poder, que ainda hoje é um sucesso, e hoje você é responsável pela orelha da edição especial comemorativa dos 20 anos, que já vai na terceira reimpressão, se não me engano. Então eu tenho uma formação de historiador, por um lado. Por outro lado, eu vivi aquele momento da ditadura militar, ou os vários momentos da ditadura militar, de várias formas. Em 64, quando houve o golpe, eu tinha 13 anos. Então, achei ótimo porque não teve aula no dia seguinte, quer dizer, não tinha. E a minha família era uma família conservadora, até em alguns setores bem reacionária, e ficou muito feliz e festejou o golpe como se fosse a salvação do Brasil, aquela história. Então eu vivi aquela coisa de apoiar o golpe. Nos primeiros momentos eu era um apoiador do mirim do golpe. Quando eu fui, isso eu estudava em Surubim, né, que no livro é Boi Pintado. Quando eu fui estudar no Recife, amadurecendo e comecei a estudar filosofia, fui fazer o curso clássico, aí comecei a me encantar com a dialética. A grande mudança e a grande referência intelectual da minha vida é o pensamento de Heráclito. Para mim, Heráclito resumiu a sabedoria universal naquelas 3 frases mais repetidas dele. Entramos e não entramos no mesmo rio, somos e não somos. Este universo não foi feito nem pelos homens, nem pelos deuses, sempre foi, é e será. Um fogo eterno, com unidades que se acendem e que se apagam indefinidamente. E, finalmente, a terceira, que é mais curtinha. Tudo flui. Então, para mim, Heráclito, a sabedoria universal está contida nesses 3 aforismos, nessas 3 colocações. Então, eu comecei a me encantar pela dialética. Este universo não foi feito nem pelos homens, nem pelos deuses. É um fogo eterno. Aí aquilo foi fazendo a minha cabeça. Quando eu consegui, depois de um ano, entender essa frase, porque eu repetia sem entender, quando eu interiorizei essa frase, isso foi o meu eureka do conhecimento. E, sem dúvida, essa simpatia pelo materialismo e o espírito crítico que eu sempre tive, e as coisas que eu ia vendo, e a atividade estudantil, eu sempre fui de participar e tal, foi me levando para um caminho de contestação ao regime militar. 68, que foi um ano crucial na vida do país, para mim foi um ano também crucial, porque eu fiz vestibular. Então eu ia para as passeatas, mas não para
Eu ia dar o meu apoio, ficava, mas não estava na frente. Então, ia para as assembleias, mas para aplaudir. Ia protestar contra a Ibiúna, mas não estava na frente. Isso foi em 68. Em dezembro teve o ato 5. Em janeiro, ocorreu um episódio lá em Sobrinho, que eu não vou contar, está até narrado nesse livro, foi a questão do jornal que a gente dirigia lá, que foi apreendido e nós fomos, na verdade, detidos. Foi uma confusão assim que mexeu muito com a minha cabeça, de modo que quando eu entrei na Faculdade de Direito, em 69, na Faculdade de Direito do Recife, eu estava pronto para a militância contra a ditadura. E aí aconteceu instantaneamente. Em 3 meses eu tinha virado militante e em 5 meses eu era um marxista, até onde Marx é heraclitiano. Né? Então, em 73, eu fui sequestrado e mantido em cárcere no DOI-CODE do Recife por um mês, do dia 29 de agosto ao dia 5 de outubro de 73. Depois passei mais 20 meses, ao todo eu passei 22 meses, grosso modo, preso, até ser solto, sob condições, e respondi a 2 processos no Recife, fui absolvido em ambos, vieram em grau de apelação para Brasília e foram extintos pela anistia. Então eu vivi todas essas circunstâncias e resolvi contar o impacto do golpe, não como um livro de história, porque eu acredito que existem muitos livros de história bons, muitos, e a safra que está saindo aí agora, tem muita coisa boa, pouco resta a acrescentar, eu não teria o que acrescentar, mas pelo caminho do romance, da ficção, eu achei que teria algo a acrescentar. Qual seria esse algo? Seria recriar fatos de uma maneira que desse um sentido mais dramático, mais humano e, ao contrário do frio livro de história, que o historiador é obrigado a ter uma relação, transmitisse a emoção dos acontecimentos. Então eu digo que este livro não tem nenhum compromisso com os fatos, o detalhe dos fatos, mas ele tem um profundo compromisso com o conteúdo da história. É porque é um livro curioso, né? Quer dizer, toda essa história da sua prisão, o seu pai narra no Pesadelo, né? Que é um livro que ele conta toda a sua prisão, o Zé Nivaldo, grande amigo, grande figura maravilhosa. Agora, no Julgamento de Deus, você faz uma coisa que é curiosa, porque você brinca ali entre realidade e ficção, trabalha muito com esses 2 níveis, onde uma não interfere na outra. Há um andamento, mas você brinca com o fato dos personagens serem caricaturescos mesmo, né? Porque era impressionante, né? Aquela coisa um general cruel, né? Quer dizer, como é isso, né? E aqueles... Havia uma frase do Tancredo Neves que eu acho que bem retrata isso. Ele dizia: na ditadura eu não tenho medo do general, porque esse tem consciência do que faz. Eu tenho medo do inspetor de quarteirão, que é a história do inspetor de quarteirão que chega em Surubim, né? Foi pintado, né? Foi pintado. É o xerife, né? Exato. Né? Eu faço uma brincadeira. Você levantou, desculpe interromper, mas você levantou uma questão fundamental. O livro, eu fiz uma apresentação, as pessoas já devem estar pensando que é um livro sério. O livro é um escracho, né, com a ditadura. O livro pega exatamente isso que você falou, o lado grotesco, porque todo movimento histórico tem vários lados, né? Você não depende de onde, para onde você coloca o olhar da câmera, né? Você pode pegar um lado, pode pegar o outro. Então, sem desprezar e sem deixar de denunciar o lado trágico do golpe, as torturas, as violências, eu tento captar o lado irônico do golpe, o lado absurdo da situação. Quer dizer, a partir do próprio golpe. O golpe foi um improviso total.
né? Não, todo mundo foi pegado de surpresa. Não foram apenas os legalistas que foram pegados de surpresa, não. Foram pegados de surpresa os norte-americanos, que estavam mandando um esquadro, essa história tentam desvirtuar, mas a esquadra estava nas costas. Então, ainda ontem eu vi um prócer do pensamento conservador dizer a esquadra estava no Panamá, a esquadra estava estacionada no Espírito Santo já. Né, no dia 1º de abril, nas costas do Espírito Santo. Aí depois os caras disseram, não, a gente estava no Panamá e tal, para não criar constrangimento. Então, o golpe, apesar de ter sido muito tramado, quer dizer, na verdade ele vinha sendo tramado desde a queda de Getúlio, desde o tiro do peito de Getúlio. Desde 22, né? O tenentismo de 22 eram os generais. Mas se a gente fizer uma linha direta, para a gente não ir para Pedro Álvares Cabral, vamos para uma linha direta. A renúncia de Jânio. Uhum. Na renúncia de Jânio, o golpe começou a ser tramado nesse sentido em que foi executado. E o presidente Kennedy, que eu dou uma tacadinha nele, com aquela cara de bonzinho, né, com aquela cara de mártir, de herói, foi quem atolou os Estados Unidos na Guerra do Vietnã e foi quem tramou a intervenção militar americana no Brasil, que acabou não se realizando, porque os generais de Minas, quando souberam que os americanos estavam para desembarcar aqui, com aviões, com tropa, com navio, com tudo, disseram, pô, a gente vai deixar esses caras comandarem a gente? Aí não, aí tem o lado nacionalista das Forças Armadas. Aí começou em Minas, o negócio foi em Minas, na madrugada do dia 1º de abril, né, que essa é uma piada pronta, que o golpe escapou, né? Eles criaram, eu brinco com isso, criaram um novo conceito de dia. Né? Porque o dia termina às 24 horas. E aí eles criaram o conceito. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril, as tropas se puseram aí e anteciparam o golpe para 31 de março. Começou a coisa à meia-noite, a 1h da manhã de 1º de abril. É um golpe de 1º. Aí eu brinco aí na história, quer dizer, mostro isso com ironia e junto fatos que realmente foram muito irônicos, porque foi tudo o país é tão improvisado que o golpe, bastou alguém dizer, estou dando um golpe, que o golpe aconteceu. É uma coisa maluca, na verdade, se você for olhar. E abrir um precedente. O Aldo Moura atrasa o relógio em 1h também para derrubar o Jânio, para proclamar a derrubada de Jango. Então, tem esses fatores assim que são engraçados, grotescos. Eu gosto da vaca fardada, daqueles episódios que você falou. O camarada chega lá em Boi Pintado, na praça de Boi Pintado, eu vou sintetizar uma cena. Gente, está ocorrendo um golpe, uma coisa absurda. Pai, 1º de abril, conta outra. O Rio de Janeiro está sendo invadido por um general cruel. Que brincadeira, que coisa engraçada. Não, olha aqui, eu consegui pegar aqui no telégrafo, não sei ler direito, mas tem uma vaca fardada no comando das tropas, né? E o Popeye está metido nisso. As pessoas, que coisa absurda, todo mundo ria, embolava no livro, as pessoas embolam de rir ao ler essas notícias. E depois era tudo verdade. Né? O general Olímpio Mourão se declarou, quando foi ser entrevistado mais adiante, eu apenas faço essa combinação de fatos, em matéria de política, eu sou uma vaca fardada. Uma vaca fardada. O Popeye é porque ele usava um cachimbo, aí alguém, por ironia, botou Popeye, né, a Operação Popeye. E o título da operação americana, Brother Sun, um golpe militar na América Latina, intitulado de Brother Sun. Os caras morriam de rir quando viam isso, pensando que era brincadeira. Mas você tá louco, que cara para inventar dia de 1º de abril. Ele merece o Oscar estar inventando umas mentiras dessas. Como é que as Forças Armadas Brasileiras vão aceitar uma operação chamada de Brother Sun? E a operação estava chamada de Tio Sam chamou a operação de Brother Sun. E eram umas coisas tão absurdas que aconteceu naquele momento que aquela coisa do imponderável, todo mundo pega de surpresa. E é engraçado porque você conta o golpe, né? Quer dizer, a consequência disso dentro de um microcosmo, né? Aquele ambiente, o interior, a coisa e tal, né? Mas que tem as mesmas proporções que teve em todo o Brasil, né? Quer dizer, de certa forma, é aquela coisa de transportar para um
pequeno ambiente o absurdo que acabou tendo essas proporções todas, né? Quer dizer, também o romance tem essa brincadeira, tem essa dialética. Essa dialética. Vê, eu até tenho brincado, eu digo, a modéstia não é um dos meus defeitos, afasta. Eu digo isso brincando, eu também não sou modesto, não. Mas eu digo o seguinte, Tolstói dizia que era para ver o mundo a partir da aldeia, né? Algo assim. Aí eu digo, o que é que eu tento no Julgamento de Deus, como no meu romance anterior, O Atestado da Donzela 2, é fazer o episódio ver o mundo, mas o mundo também se voltar para a aldeia. Então, fazer essa interação da aldeia com o mundo. Então, no julgamento, e aí vamos para o julgamento de Deus. O que é o julgamento de Deus? O julgamento de Deus é o ponto alto do livro. O livro não é de religião, né? O julgamento de Deus é consequência de um desdobramento, de um processo do microcosmo, onde existe uma freira virgem que fica grávida, existe um pistoleiro que é assassinado em via pública, ressuscita e desce do céu num carro de fogo e passa a ser beato. Ele era a mistura do misticismo com o cangacerismo, né? E no fim do livro ele retorna para o cangacerismo, quer dizer, são coisas da cultura nordestina que eu utilizo. Tem uma série de ganchos assim, interessantes, a história, o aparecimento do xerife, que é o inspetor de quarteirão, né? Aí eu digo, inclusive, que quando Silvio T4, que é Silvio Rolim, né? Silvio Rolim, mas rapaz, por que não botasse meu nome? Porque tu não estava na BBC ainda, Silvio, tu só ia para a BBC depois. Aí, mas T4, aí eu digo, não, eu podia ter botado R4. Fica feito o registro. Silvio Rolim, o Silvio T4, como está no livro, ele conhecia a turma de Surubim e era da BBC. Então ele ia passar as férias lá, né? Então, viu o absurdo da situação do xerife, né? Que foi um camarada que chegou e tomou conta do poder e ninguém sabia quem era, né? Um xerife, o que é o xerife? É um xerife, numa situação revolucionária, tudo pode ser tudo. Né? O cara chega dando esporro no governador, dando ordem no prefeito, enquadrando o secretário de Agricultura, e os deputados começam a bajulá-lo e aí ele toma o poder. Né? Toma o poder e vira um ditador. Aí se repete no microcosmo o que estava acontecendo. Só que em Brasília acontece o ato institucional número 1. Aí ele começa, os atos municipais. E aí ele enlouquece e sai com o ato municipal para tudo, né? Já ia no 17 ou 18, enquanto aqui ainda estava no primeiro. E eu uso essa frase do inspetor do quarteirão, que eu uso cabo de polícia, né? Eu digo que o pessoal da BBC disse, olha, o golpe está gerando... O perigo do golpe não são os generais, são os xerifes. Uhum. Né? Aí eu digo que essa frase inspirou depois a frase do Tancredo. É porque a análise histórica dos fatos é uma coisa, se olhada a grosso modo, né? Sempre há esses pontos de ridículos e de imponderáveis, né? Quer dizer, se você pegar a história do Brasil, de Getúlio até a eleição do Lula, você vai ver uma sucessão de fatos que era a coisa mais improváveis. Se você contasse isso de maneira fria, o presidente suicida, assume um sujeito que logo em seguida morre, tem uma tentativa de golpe do que foi eleito, o cara torna-se um revolucionário, perde a eleição, não consegue fazer o sucessor, elege um cara que renuncia, que não sei o que, começa uma coisa. São consequências de fatos tão absurdos, né? Que há, inclusive, um episódio quando Paulo Freire lança no Nordeste o programa de alfabetização deles, o Castelo Branco, que era comandante do 4º Exército, diz a ele, vocês estão criando cobra para morder o pé da gente. Quer dizer, por estar alfabetizando... Não, olha, aí você vê... eu caricaturo, você caricatura, por exemplo, o próprio golpe, Jango, porque aí eu narro de forma caricata, porém, as articulações que eram feitas pelos Estados Unidos, a manipulação da mídia, né, que isso, hoje, eu até registro a autocrítica histórica do Globo, né, e de outros veículos de comunicação, o arrependimento, quer dizer,
todo mundo embarcou naquele negócio, que o Brasil, um perigo comunista, como se o Brasil fosse uma Cuba em efervescência. E quando você olha o que é que Jango propôs de mais perigoso, foram reformas, não foi revoluções, reformas de base. E o que era de mais perigoso nessa reforma de base, isso eu disse sábado passado numa palestra, era a reforma agrária. E reforma agrária, o Brasil era tão maluca e absurdamente atrasado na mentalidade política que a reforma agrária, que é a base do desenvolvimento de todos os países capitalistas, que na França, na Revolução Francesa foi feita e serviu para o desenvolvimento econômico da França, que nos Estados Unidos, no Brasil, em 1964, era coisa de comunista. É um negócio absurdo. Reforma agrária é um instrumento do capitalismo. Mas o campo no Brasil era tão atrasado, tão herdeiro do escravismo, escravagismo. Eu não tenho certeza se é escravismo ou escravagismo. Escravismo. Né? Então, aquela mentalidade senhorial que reforma agrária era coisa de comunista. Você imagine. Então, isso é mostrado no livro, né? Que vai caminhando, mostrando as questões locais, aí fatos pitorescos também do interior, que eu conto, faz parte, digamos assim, do meu não estilo, do meu estilo, né? Misturar as coisas, grandes fatos com pequenos fatos, para mostrar que tudo, na verdade, tudo se relaciona, é uma coisa dialética. Então, chegamos ao julgamento de Deus. Né? O que é o julgamento de Deus? O julgamento de Deus é uma iniciativa de um grupo de jovens contestadores, não ideológicos, não eram comunistas, não eram... mas eram contestadores, arruaceiros, bagunceiros, era o pessoal da bagunça. Que quando vem o golpe, eles são superados pelos ideológicos. Né? Quer dizer, a bagunça pela bagunça virou coisa da direita. Então eles não queriam se confundir com isso. Espera aí, nós não somos da direita, nem somos da esquerda. Nós temos que fazer alguma coisa para... Com o nosso espírito, em Pernambuco tem uma palavra muito, muito comum, que é greia, né? Que é a brincadeira. A gente tem que fazer dentro do espírito da greia. Aí o que a gente vai fazer para grear com a igreja conservadora que apoiou o golpe e com a ditadura militar? Vamos fazer um julgamento de Deus. Se a gente disser que vai fazer isso, eles não deixam. Então, primeiro a gente bota no exterior, pela BBC, pelo Silvio, via Silvio Rolim, né? Silvio T4. Então, primeiro a notícia vai... Então, o livro começa já em agosto. O livro, na verdade, o livro começa em 1º de abril e vai até 11 de setembro. É o período cronológico. Mas o primeiro capítulo mostra o general-presidente, o marechal-presidente, recebendo a notícia e ficando indignado. Né? Por quê? Porque o Papa já sabia, o Núncio já sabia, a Rainha Elizabeth já sabia, Mao Tse Tung já sabia, Lyndon Johnson já sabia e ele não sabia. Que Deus ia ser julgado em boi pintado. A imprensa internacional já estava interessadíssima no assunto. Já tinha virado tema da Guerra Fria, porque os países Estados Unidos, mais radicais, torciam pela absolvição de Deus. Era a torcida organizada de Deus. Aí foi uma brincadeira com as torcidas organizadas. Tinha cor, tinha tudo. O pessoal dos países socialistas torcia pela condenação de Deus. Né? E aí isso tinha virado um caso internacional inadministrável e o marechal-presidente não sabia de nada. Aí vem a crítica. O próprio chanceler que vai levar a notícia, né, vai ser o portador da má notícia, é nisso que dá. Mas não tem censura à imprensa, mas a imprensa não tem coragem de dizer as coisas. E ninguém tem coragem de levar a má notícia para o general, porque o portador da má notícia pode perder o pescoço. Como ensina a lenda. Mas o livro é um livro divertidíssimo, muito engraçado, muito... E exatamente aquela postulado de se brincar, né, com o poder e denunciá-lo a partir do riso. Né? Ridendo castiga timores, diziam os antigos romanos.
Zé, muito obrigado por sua participação aqui no Leitura e sucesso para o livro. Muito obrigado. Fico muito feliz pela oportunidade, o reencontro com você, que é uma pessoa muito especial, e desejar que o livro seja distribuído e os leitores tenham acesso para fazerem o seu julgamento. Ótimo, muito obrigado. Refletir o passado recente tem levado os novos autores a criar uma nova maneira de analisar a história. Trabalhando com personagens de vida comum, revelam como as opções de governo são mais fatais do que possa imaginar nossa vã filosofia. Edgar Teles Ribeiro, em seu novo romance, Damas da Noite, lançado pela Record, segue esta trilha. O enredo parte da trajetória de João Oswaldo Albuquerque, escritor marginal em 1958, que se torna empresário de sucesso e poeta medíocre nos anos seguintes. O jogo do poder é o real interesse de Edgar Teles nesse novo trabalho. O narrador, um repórter que conhece João Oswaldo quando ainda jovem, em 1962, acompanha a vida do empresário até a redemocratização do final da década de 1980. E aí são lançados todos os dardos que construíram um processo ditatorial danoso e amoral. Ninguém é inocente na trama de Damas da Noite. E este era o clima da época que o escritor retrata com paixão e precisão. Um texto enxuto, preciso e divertido, uma maneira inovadora de falar de velhos dramas cotidianos de toda a nossa gente. Protestar contra a corrupção que alguém já classificou de endêmica parece estar na ordem do dia. O misto de médico e escritor Leandro Osterkamp Pedroso estreia na literatura com o romance Os Terroristas, lançado pela Novo Século, exatamente tocando nesta ferida. Seu enredo conta de um grupo liderado por João de Santo Cristo, clara referência ao herói caboclo de Renato Russo, que se une para matar parlamentares. A ação, segundo o manifesto que divulga o grupo, tem a finalidade de fazer uma estranha profilaxia na política nacional. Leandro trabalha seu enredo como um romance policial, embora desde cedo se saiba quem matou e quais os motivos do crime. Esta falta de suspense prejudica o clima da trama, que poderia se construir como um thriller noir mais intenso. O autor, no entanto, opta pelo lado quase risível dos fatos, ou melhor, busca o caminho do protesto puro e simples. Isso faz de seu livro uma trama mais política que policial. Mesmo assim, diverte, com sua linguagem direta e clara. Duas formas de ver a mesma face de um país, Damas da Noite, de Edgar Teles Ribeiro, e Os Terroristas, de Leandro Osterkamp Pedroso. O Leituras de hoje fica por aqui, e você também pode ficar com bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.